Gastei $20.000 para levar minha família ao meu casamento, mas meus pais usaram esse dinheiro para uma viagem à Europa. Samantha, oi, como vão os preparativos do casamento? A ligação veio no dia anterior ao casamento de Jéssica, uma amiga dos tempos de universidade. Obrigada, Jéssica. As coisas estão finalmente se encaixando. A propósito, sua irmã não vem ao casamento? Eu hesitei. Claro que vem. Toda a família deve estar lá. Sério? É que eu vi uma postagem hoje cedo no Instagram da Alexandra. Parecia que ela estava na Europa, talvez eu esteja enganada. Meu coração começou a disparar. Espera. Deixa eu conferir, Jéssica. Pode ser só um mal-entendido. Obrigada por me avisar. Desliguei e, com as mãos trêmulas, abri o Instagram da Alexandra. No segundo em que vi a postagem, meu rosto perdeu a cor. Na foto, os filhos da Alexandra sorriam em frente a uma charmosa rua europeia. A legenda dizia, viagem em família pela Europa, curtindo as melhores férias com a mamãe e o papai. Olhei para a tela, em descrença. Os comentários estavam cheios de amigos locais dizendo coisas como, que viagem encantadora, e aproveitem o descanso. Com os dedos trêmulos, liguei para minha mãe. Quando finalmente atendeu, sua voz estava claramente alterada. Oi, Samantha. O que houve, mãe? Onde vocês estão? Meu casamento é depois de amanhã. Houve um longo silêncio. Então ela murmurou quase num sussurro. A Alexandra disse que queria levar as crianças para uma viagem à Europa. Disse que era agora ou nunca, enquanto ainda são pequenos. Mas a gente marcou a data há mais de um ano. Eu não entendo por que vocês reservaram voos e hotéis justo agora. Sua voz ficou ainda mais baixa. O dinheiro que você nos mandou, usamos para cobrir a viagem da família da Alexandra. Eu só queria dar às crianças algumas lembranças bonitas. Fiquei sem palavras. Os $20.000 que economizei do meu próprio bolso para levar minha família ao meu casamento foram usados, em vez disso, nas férias europeias deles. Mãe, e o meu casamento? Desculpa, Samantha. Mas você tem muitos amigos, não tem? Vai ficar bem sem a gente, sinceramente, as crianças. Desliguei. Meu noivo, Michael, olhava para mim com preocupação. Samantha, está tudo bem? Balancei a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Depois de um ano inteiro de planejamento, nenhum membro da minha família estaria no casamento. Pior ainda, estavam curtindo férias europeias financiadas por mim. Os 20 mil seriam para cobrir voos e hospedagem para meus pais e a família da minha irmã, saindo da Califórnia até minha universidade na costa. Não era uma quantia pequena, mas ter minha família lá, no que deveria ser o dia mais especial da minha vida, era algo que dinheiro nenhum podia medir. Ter esse gesto de boa vontade jogado fora me deixou profundamente desapontada. Na manhã do casamento, fiquei em frente ao espelho com meu vestido branco. Era perfeito. Moldava meu corpo com elegância, e a renda brilhava suavemente. Meu cabelo e maquiagem estavam exatamente como imaginei. O cabeleireiro fez um coque elegante, e a maquiadora me deu um brilho nupcial que parecia sofisticado e radiante. Ainda assim, ao olhar meu reflexo, uma solidão pesada tomou conta do meu peito. Este deveria ser o dia mais especial da minha vida, mas nenhum membro da minha própria família estava ali para celebrar comigo. No carro a caminho da capela, os pais do Michael, George e Kate, falavam suavemente. Samantha, seria uma honra representar seu lado da família hoje. Você é como uma filha para nós. A voz calorosa da Kate e seus olhos gentis envolveram meu coração machucado. Suas palavras me trouxeram lágrimas antes mesmo que eu percebesse. Eles não eram meus parentes de sangue, mas talvez fossem os que realmente importavam. Sentaram-se nos lugares reservados à minha mãe e irmã, lugares que permaneceram miseravelmente vazios. Essas cadeiras vazias diziam a cada convidado a verdade, minha própria família não apareceu. Vergonha e tristeza borbulharam dentro de mim. Mas então olhei para aquelas cadeiras vazias e fiz uma promessa silenciosa, nunca mais esperaria nada deles. Se não podiam estar presentes no dia mais importante da minha vida, não mereciam mais nenhum segundo da minha esperança ou dor. Após a cerimônia, não recebi nenhuma mensagem da minha família. Nenhuma palavra de parabéns. Nenhum pedido de desculpas por perder a cerimônia. Era como se meu casamento simplesmente não tivesse acontecido. Um completo silêncio ensurdecedor. As mensagens de parabéns continuavam chegando de amigos, uma após a outra. E da minha própria família? Nada. Esse contraste deixou claro o quanto nosso relacionamento estava quebrado. As fotos das férias europeias da Alexandra continuavam aparecendo nas redes sociais, sorrindo em frente à Torre Eiffel em Paris, posando no Coliseu em Roma, jantando em restaurantes elegantes. As imagens eram vibrantes, todas postadas durante a mesma semana do meu casamento. No entanto, nenhuma vez mencionaram meu casamento. Ficou dolorosamente claro que, para ela, férias na Europa importavam mais do que o casamento da própria irmã. Michael percebeu que eu estava para baixo e falou com gentileza. Estou bem agora. Se é que alguma coisa, estou aliviada por finalmente enxergar quem eles realmente são. 2 semanas após o casamento, recebi um envelope grande de um escritório de advocacia. O remetente era o escritório que administrava o espólio da minha avó falecida, Dorothy. Ela havia falecido um ano antes, então não esperava mais nenhum procedimento. Dentro havia um documento intitulado Notificação Final sobre Distribuição de Bens. Uma carta misteriosa dizia, de acordo com os desejos finais da falecida Dorothy, notificamos você sobre uma mudança significativa na distribuição do seu patrimônio. Sentei-me no sofá com o coração acelerado e comecei a ler. Dorothy, minha avó, havia sido uma professora do ensino fundamental aposentada, conhecida por sua gentileza, valores firmes e sua crença inabalável de que a educação podia mudar vidas. Ela sempre foi minha maior incentivadora, foi quem me ajudou a estudar para os exames, a escrever minha carta de admissão para a universidade, e quem me abraçou quando recebi a carta de aprovação. Durante minha infância, ela costumava repetir que, quando ela partisse, deixaria algo de valor para aqueles que realmente valorizassem família, esforço e caráter. Enquanto eu lia o documento, meus olhos se arregalaram. A carta dizia: a minha neta Samantha deixa a totalidade da minha herança imobiliária, economias e investimentos, num valor estimado em $840 mil, acrescidos de meus bens pessoais, incluindo minha casa e biblioteca particular.
Que este presente sirva para honrar sua dedicação, coragem e integridade diante das adversidades. Aos demais membros da família, deixo meu amor e minhas lembranças, com a nota de que revisei este testamento após observações que não refletem os valores que cultivei por toda a vida. Eu simplesmente fiquei parada, encarando aquelas palavras. Minha avó tinha mudado o testamento e claramente o fizera depois de ver o comportamento da minha família. A data na assinatura era posterior ao início dos preparativos do meu casamento. Michael chegou perto de mim, percebendo meu silêncio. O que foi, Sam? Eu entreguei a carta com as mãos tremendo. Ele leu tudo em silêncio e, ao terminar, me envolveu num abraço apertado. Ela viu você, Sam. De verdade. E quis garantir que você nunca mais fosse deixada para trás. Eu chorei de um jeito diferente naquele dia. Não era tristeza, era alívio. Alívio de saber que, ao menos para alguém da minha família, eu tinha valido a pena. Minha avó não deixou apenas dinheiro. Ela deixou justiça. Nos dias que se seguiram, começaram as ligações. Primeiro veio minha mãe. Samantha, querida, como você está? Nós vimos algo sobre o testamento da vovó. Achamos que talvez tenha havido algum engano. Não houve engano, mãe. A vovó sabia exatamente o que estava fazendo. Mas, você não vai compartilhar? Afinal, somos família, não somos? Engoli em seco. Família é quem aparece quando a gente mais precisa. E vocês estavam na Itália tirando selfie no Coliseu. Ela ficou em silêncio. Depois tentou insistir, mas eu apenas disse, tenho que ir e disse. Depois foi Alexandra. A mensagem dela dizia: Oi? Então, eu vi que a vovó deixou tudo pra você. Queria conversar. Podemos esquecer o que aconteceu? Eu não respondi. Porque não era sobre vingança. Era sobre libertação. Usei parte do dinheiro para quitar nossas dívidas, pagar os estudos do Michael e investir num fundo para futuros filhos. A casa da minha avó virou um espaço de memórias e reconstrução, restaurei o jardim que ela tanto amava, mantive sua biblioteca intacta, e às vezes sentava na varanda só para sentir a brisa e lembrar dela. No meu aniversário de 1 ano de casada, Michael me levou para jantar. No restaurante, brindamos não apenas ao nosso amor, mas à força que descobrimos ter. Às vezes, a família que te dá a vida não é a mesma que caminha ao seu lado. E está tudo bem. Porque há bênçãos na dor, verdades que nos libertam. E há bênçãos inesperadas, como heranças emocionais e financeiras deixadas por uma avó que enxergava além das aparências. Na última página do envelope havia um bilhete, escrito à mão, pela vovó Dorothy. Querida Samantha. Se você está lendo isso, é porque manteve sua dignidade mesmo quando foi traída por quem mais deveria te amar. Nunca deixe que a ausência dos outros roube sua presença. Te amo para sempre. Vovó. Fechei o envelope com lágrimas nos olhos, mas um sorriso sereno no rosto. Eu tinha perdido uma família naquele casamento, mas ganhado outra, construída com amor, verdade e, finalmente, paz. Dorothy tinha sido uma presença silenciosa mas constante na minha vida. Enquanto meus pais celebravam as vitórias de Alexandra, era a vovó quem me ligava depois das provas difíceis, quem me mandava cartões com palavras encorajadoras e sempre perguntava sobre meus planos, não para julgar, mas para ouvir. Ela acreditava em mim quando ninguém mais parecia acreditar. Ao ler as palavras do advogado, percebi que minha avó havia deixado algo muito além de carinho e lembranças. De acordo com a cláusula revisada de 2019, dizia o documento, Dorothy Mitchell decide que a totalidade de seus ativos financeiros, somando $480, além do imóvel avaliado em $310, deverá ser transferida integralmente para sua neta Samantha Mitchell, por reconhecê-la como a pessoa que melhor representa seus valores, ética e visão de futuro. Minhas mãos tremiam. Eu li aquilo várias vezes. Repeti a quantia mentalmente, como se dizendo em voz alta fosse torná-la mais real. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Um silêncio denso encheu a sala, e tudo ao meu redor pareceu parar. Minha avó havia me deixado tudo. Continuei lendo. Havia ainda uma carta pessoal, escrita à mão, escaneada e anexada ao final do arquivo. Querida Sam. Sei que esta carta virá a você depois de um momento importante. Talvez você esteja feliz, talvez não. Mas quero que saiba que vi você. Sempre vi. Vi seu esforço, sua luta, sua bondade em meio à negligência. Vi você dar valor às pequenas coisas, o cuidado com as flores do jardim, o jeito como você ajuda os outros sem esperar nada em troca. Seus pais sempre acharam que sucesso era estar em Paris, não plantar raízes. Eu discordo. O que deixo para você não é apenas dinheiro. É liberdade. É um voto de confiança. Use-o para criar algo belo. Use-o para ser feliz. Não se sinta culpada. E lembre-se, sangue nem sempre define família. Com todo meu amor. Vovó D. Fechei o laptop com um nó na garganta. Eu ainda estava de luto pela ausência deles no meu casamento. Mas, naquele instante, senti como se minha avó estivesse ao meu lado, me segurando firme, dizendo, você não está sozinha. Nos dias seguintes, vieram as reações. Quando Alexandra descobriu, me enviou uma série de mensagens histéricas, você sabia disso? Isso é ridículo. A vovó devia estar senil. Isso devia ser dividido. Meus pais, pela primeira vez em meses, também me ligaram. Não para se desculpar pela ausência na cerimônia, mas para tentar argumentar que Dorothy nunca quis causar discórdia na família. Que talvez eu pudesse reconsiderar. Meu pai chegou a sugerir, pelo menos 25% para Alexandra, pelos filhos. A mesma Alexandra que usou meu dinheiro para ir à Europa. A mesma que não mandou sequer um parabéns. Respirei fundo. Ela me deixou isso porque sabia que vocês jamais valorizariam. Porque ela me viu. Vocês não. Agora vivem com as escolhas que fizeram. Desliguei. Com o dinheiro, Michael e eu quitamos nossas dívidas estudantis e compramos nossa primeira casa, não tão charmosa quanto a da vovó, mas cheia de potencial. Criei uma pequena bolsa de estudos no nome dela para meninas de baixa renda estudarem design, uma área que sempre me fascinou e que minha avó incentivava. Me reconectei com amigos de verdade. Comecei a viajar, mas sem fugir, viajando para crescer, para aprender. Cada passo foi como arrancar os espinhos deixados pela rejeição. E sabe do que mais?
Nunca mais esperei que minha família biológica mudasse. Porque eu construía a minha própria. Os meses seguintes foram, ao mesmo tempo, de cura e transformação. Pela primeira vez, o silêncio da minha família não doía. Era, na verdade, libertador. Não havia mais promessas vazias, pedidos disfarçados de afeto, nem a obrigação de provar meu valor para pessoas que jamais se importaram em enxergar quem eu era. Eu vivia com leveza e com clareza. Michael e eu passamos a compartilhar uma vida que parecia nossa de verdade. Jantares simples feitos juntos, finais de semana no jardim da nova casa, noites conversando sobre o futuro. A casa, comprada com parte da herança, ganhou vida com nossos toques. Pintamos as paredes, penduramos fotos da cerimônia de casamento, aquela em que os assentos da minha família ficaram vazios, e, ao lado da estante, deixei a carta da vovó emoldurada. Um lembrete diário: eu fui vista. Eu fui amada. Mas a história com minha família não terminou ali. 2 meses depois da última ligação, recebi uma notificação formal. Alexandra havia aberto um processo judicial contestando o testamento da vovó. Alegava influência indevida, desequilíbrio emocional e incapacidade mental comprometida por parte de Dorothy ao reescrever o testamento. Segundo ela, minha avó havia sido manipulada. Fiquei paralisada por alguns minutos, olhando a notificação legal como se fosse uma brincadeira de péssimo gosto. Michael segurou minha mão. Eles estão desesperados. Eles sabem que perderam o que nunca mereceram. Contratei um advogado, um excelente. O escritório que cuidou da herança também entrou no caso para defender a validade do testamento, argumentando que Dorothy estava lúcida, acompanhada por médicos, e que havia feito a alteração por livre e espontânea vontade. Testemunhas foram chamadas. Enfermeiros, amigos, vizinhos, e até um antigo pastor da igreja onde minha avó frequentava semanalmente confirmaram que ela não só estava lúcida, como falava com orgulho sobre o quanto admirava minha força e integridade. O processo durou 6 longos meses. Foram audiências desgastantes, tentativas de mediação, e momentos nos quais eu quase deixei o cansaço vencer. Mas não desisti. Não por ganância, mas por justiça. Porque esse era o último pedido da minha avó, e porque ceder agora seria dar a eles mais poder do que jamais mereceram. Na audiência final, o juiz leu a sentença. A corte confirma a validade do testamento da senhora Dorothy Mitchell. A parte contestadora não apresentou evidências suficientes que justifiquem a anulação. A distribuição dos bens permanece conforme redigida. Quando saí do tribunal, Alexandra passou por mim com um olhar que misturava raiva e incredulidade. Você vai se arrepender disso, ela sussurrou. Mas eu não iria. Naquele momento, eu a vi como ela realmente era. Não a irmã engraçada que, quando criança, me fazia tranças no cabelo, mas como uma mulher que não suportava a ideia de não ser o centro das atenções. Uma mulher que confundia amor com vantagem. A vitória não trouxe alegria, trouxe alívio. Não muito tempo depois, fui procurada por uma editora de uma revista de histórias de vida. Tinham ouvido sobre o caso, e queriam que eu escrevesse um artigo. Hesitei no início. Mas então lembrei da bolsa de estudos em nome da vovó. Talvez essa história pudesse tocar outras pessoas. Talvez pudesse ajudar alguém a entender que laços de sangue não obrigam ninguém a suportar desrespeito. O artigo foi publicado com o título: Minha família não foi ao meu casamento e me processou pela herança que minha avó me deixou. Teve milhares de compartilhamentos. Recebi mensagens do mundo inteiro, de mulheres e homens que viveram situações parecidas. Gente que se sentiu sozinha por romper com familiares tóxicos. Pessoas que, como eu, descobriram que às vezes é preciso perder o que parece ser família para encontrar o que realmente é. Hoje, 2 anos depois, vivo em paz. Michael e eu esperamos nosso primeiro filho. Chama-se Dorothy. E quando me perguntam sobre minha família, eu sorrio, olho para minha filha e digo: ela começa aqui. Era algo que se espalhava nas conversas com mães no parque, em grupos de apoio a filhos rejeitados por suas famílias, em pequenos posts que eu escrevia durante as madrugadas enquanto balançava Dorothy no colo. Michael, sempre tão sensível a tudo que passamos, sugeriu um dia que eu organizasse essas memórias. Ele disse que outras pessoas precisavam ler, que talvez, por meio da minha história, elas também encontrassem força para se libertar da dor que o sangue impõe. E foi assim que eu comecei a escrever. No começo, só para mim. Mas as palavras foram ganhando forma. E em uma madrugada especialmente silenciosa, dei nome ao documento. Eu gastei $20 mil para levar minha família ao meu casamento, mas eles usaram para uma viagem à Europa. O título parecia absurdo demais para ser real. Mas era. E quem lesse até o fim entenderia que a viagem deles não foi para a Europa, foi para fora da minha vida. Quando terminei o manuscrito, Michael leu tudo em uma noite. Chorou. Riu. E ao final, só disse uma coisa: Sam, isso precisa estar no mundo. Enviei para algumas editoras pequenas. Sem grandes expectativas. 2 semanas depois, uma delas me ligou. Eles queriam publicar. E mais, queriam manter o título. Meses depois, o livro estava em prateleiras. Ganhou tração por causa do título em comum. Viralizou em grupos do Reddit, foi discutido no TikTok, resenhado em blogs de terapia familiar e até citado em podcasts. Recebi mensagens de pessoas do mundo inteiro. Samantha, seu livro me fez perceber que não sou obrigado a manter relações com quem só me machuca. Eu também fui deixada de lado no meu casamento. Hoje, criei minha própria família de apoio. Obrigada por compartilhar sua história. Li sua história com minha filha nos braços. Chorei tanto. Você me deu coragem. E, como era de se esperar, também vieram as mensagens da minha família de sangue. Alexandra me enviou um e-mail longo. Tentou justificar, disse que era jovem, que estava esgotada com a maternidade, que achava que eu entenderia por ser irmã. E então, como sempre, inverteu tudo. Você nos expôs. Você exagerou. Você destruiu nossa imagem. Valeu a pena? Não respondi. Mas se ela me perguntasse cara a cara, eu teria dito: sim. Valeu cada palavra. Porque pela primeira vez, eu me escolhi. Minha mãe me mandou uma carta manuscrita. Dizia que estava profundamente arrependida, que eu não sabia que aquilo marcaria tanto. Disse que tinha vergonha, que se sentia humilhada por amigos lendo sobre o que fizeram.
E mais uma vez, ela só pensava em como se sentia, não no que eu senti. O tempo passou. Dorothy cresceu. Era brilhante, doce, intensa. Um dia, quando já tinha uns 9 anos, me viu olhando para uma foto antiga da minha avó e perguntou: Mamãe, essa é a vovó Dorothy? Assenti. Ela olhou mais de perto e disse algo que me fez chorar. Ela parece uma pessoa que entende o que é importante de verdade. E ali, entendi que mesmo quem se vai deixa rastros de luz. Hoje, olho para trás com uma clareza assustadora. Aqueles $20.000 não compraram passagens de avião. Compraram a revelação mais valiosa da minha vida, quem realmente merecia estar nela. E se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Inclusive perder minha família, para me encontrar de verdade. Com o tempo, a ferida foi deixando de ser aberta. Ela virou cicatriz, visível, sensível ao toque, mas já sem dor. A vida seguiu seu curso com a força silenciosa de quem não pede permissão. Dorothy cresceu rodeada de amor, risos e princípios que não se negociam. Nunca ouviu da minha boca uma palavra de ódio sobre sua avó ou sua tia. Não porque elas não merecessem críticas, mas porque eu escolhi libertá-la do ciclo. Ela saberia que algumas famílias nos são dadas pelo sangue, mas as mais importantes são as que construímos com afeto, presença e respeito. Anos depois, em uma tarde comum, ela me disse algo que fechou tudo. Mamãe, obrigada por nunca ter mentido pra mim. Eu sei que não foi fácil. Mas você fez dar certo. Sozinha. Com o papai. Com a vovó Dorothy olhando de cima. Eu quero ser como você. Sorri. Não disse nada. Apenas a abracei. Porque naquele momento eu soube que tudo, cada lágrima, cada ausência, cada dor, havia valido a pena. Minha família não foi a que me criou. Foi a que eu criei. E essa, eu jamais trocaria por uma viagem à Europa. Se você gostou dessa história, já sabe, se inscreve no canal Curtas do Reddit, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!